Shalom, irmãos e irmãs. Nós tínhamos parado lá no apóstolo Paulo, falando que sim, os não-judeus, os gentios, quando adentram a fé, através da obra de Yeshua, tendo assim as mesmas pegadas de Abraão, se fazendo filhos espirituais, de Abraão, podem sim os gentios, os não-judeus, celebrarem também as festas, além de também outras coisas. Mas eu quero focar agora nesse vídeo sobre as festas. Do que falam essas festas? Vamos ver então aqui. Eu separei alguns textos. Eu estava falando que as festas, a divisão de alimentos, a separação de alimentos puro, não puro, isso tudo não é rudimento. Quando o apóstolo Paulo está falando aqui de rudimento, está falando dos gnósticos, que tinham lá os elementos como água, fogo, ar, terra. Os rudimentos nunca foram as festas de Deus, as leis de Deus, jamais. A palavra de Deus é boa, santa e agradável. As leis de Deus são boas, santas e agradáveis, e isso o apóstolo fala em outro livro também. Mas aqui ainda, em Colossenses, capítulo 2, o verso 16 e 17, eu quero frisar para mostrar que não é rudimento. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, Levítico 11, que os gentios estavam separando como judeus. Ou dias de festas, como lua nova, shabat, sábados, etc. Tem várias festas em Levítico 23. Verso 17. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ele está falando que existe uma sombra de Cristo. Porque se o corpo é de Cristo, essa sombra é de Cristo. Não tem como ser alguma coisa, sombra do que viria a ver, sendo essa sombra do corpo de Cristo, como ruim ou rudimento. Pelo contrário, todas as festas de Levítico 23 falam e aludem a Yeshua Jesus, todas elas. Então, o que me pede eu, discípulo de Yeshua Jesus, de praticar as festas que falam do meu Senhor? Nada me impede. Desde que eu aprenda a como celebrar cada uma delas, ou uma sombra de como celebrá-las, porque nós não temos mais o templo, em Israel, mas podemos sim celebrar na nossa casa essas festas, porque elas aludem, elas falam de Yeshua, do que haveria de vir e do que ainda virá. Então você vai ver que toda a festa de Levítico 23, cada uma delas falam de Yeshua. Então vamos lá em Levítico 23. Vamos lá em Levítico 23. Levítico 23 fala assim. Disse o Senhor a Moisés. Então nós sabemos que quando Deus deu as leis para Moisés ensinar lá no Monte Sinai aos anciãos, e os anciãos ensinaram ao povo. E não era só o povo judeu que estava ali, não. Quando eles saíram do Egito, veio outros povos junto com eles. Veio também egípcios. E como o Egito, na época, era o centro do mundo, era o que controlava o mundo, muitos povos estavam dentro do Egito, além dos egípcios, além dos judeus, que estavam sendo escravizados. Então, você vê que Deus, as festas são de Deus. Ele deu essas festas para Moisés ensinar os anciões ensinar o povo judeu sim, mas também os povos que andam junto com Israel, que foram, junto com Israel, porque eles viram as maravilhas de Deus no Egito e falaram, esse é Deus vivo, esse é o Deus de verdade, nós queremos também esse Deus, nós queremos ir junto com esse povo e adorar esse Deus, aprender mais sobre esse Deus.
Então, nós vemos que as festas são de Deus e falam de Yeshua, Jesus, nosso Senhor e Salvador. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes as festas fixas do Senhor. Então, as festas fixas são do Senhor. E Yeshua é o Senhor dessas festas. E Deus, né? O Pai dele também. Que proclamarei serão santas celebrações. São estas as minhas festas. Então, eu celebro as festas, sim, do meu Senhor. Eu não celebro as festas do mundo. Não tem porquê. A minha fé, a minha pegada de Abraão. Eu vou celebrar as festas que Abraão também, a partir de Moisés, celebrava. Então, você vê aqui, o sábado é a primeira festa. Aí fala no verso 3. 6 dias trabalhareis, mas o sétimo, que é o sábado, o Shabat, será sábado de descanso. Solene, é descanso solene. Santa convocação. Nenhuma obra fareis, é sábado do Senhor. Nós sabemos que lá, os apóstolos falando sobre o evangelho, você vê que eles falam que lá é ensinado que Yeshua, Jesus, é o Senhor do sábado. Então, ele é o Senhor do sábado, é o dia dele. Quem guarda o Shabat está servindo ao Senhor do Shabat. Se é o dia do meu Senhor, o sábado, então eu vou celebrar o dia dele. E você vê, em todas as vossas moradas seja feito o Shabat. Então, o que é o Shabat? O que alude a Yeshua, o Shabat? Nós sabemos que Yeshua é o Senhor do sábado. Ele é o dono do sábado. Quem celebra o sábado está celebrando a Yeshua. Nós também sabemos que no Shabat nós testemunhamos. Aqueles que guardam e celebram o Shabat, porque é uma festa. Tá? Shabat é uma festa. Levítico 23, ali tudo é festa. Quem celebra o Shabat e guarda o Shabat está fazendo o quê? Está testemunhando para todos que ele serve ao Senhor do Shabat, que é Yeshua. Está testemunhando que Yeshua é o Filho de Deus e assim como Deus criou tudo que há e existe na criação, Yeshua também estava já com Deus, Filho unigênito. Yeshua, Jesus, já estava com Deus, o Messias. E através do Messias, ele também criou. Então, nós vemos tanto o Pai, Deus, como o Filho, Jesus, o Messias, estão na criação. E quem guarda o sábado está testemunhando disso. Eu creio que Yeshua é o Senhor do sábado e ele estava na criação com Deus, o seu Pai, e ele auxiliou Deus na criação. Como que Yeshua pode ter auxiliado Deus na criação? Bom, a Bíblia fala, lá em Gênesis, vamos dar um exemplo, no verso 3, Gênesis capítulo 1, verso 3, diz assim: disse Deus, haja luz, e houve luz. Então, disse Deus. Deus disse. A palavra foi usada aqui, quando Deus disse que haja luz. Nós sabemos também que na palavra de Deus, quem é chamado de ser a palavra de Deus, o verbo de Deus? João, né, fala isso lá no livro João, capítulo 1, do verso 1 ao 3. E também em João, capítulo 1, no verso 14. Então, nós sabemos que Yeshua, Jesus, é o verbo de Deus. Yeshua, Jesus, é a palavra de Deus. E Deus criou como? Com sua palavra, que haja luz, e houve luz. E assim foi toda a criação. Então, o Filho, que é a palavra do Pai, é parte do Pai, estava lá na criação auxiliando o Pai também. Tudo foi criado através também de Yeshua, e nada sem Yeshua se criou. Então, Deus e o Pai, eu testemunho isso quando eu celebro o Shabat. Então, você vê que nessa celebração,
Vou continuar nos próximos vídeos.